Olá, boa tarde, agora oficialmente boa tarde, são meio-dia aqui em Manaus, aqui no Amazonas, e nós estamos ao vivo aqui na Rede Brasil, canal 48.1, e nós somos o Tipiti Podcast. Mais uma vez eu estou aqui, meu nome é Eliane, e eu queria, a gente está sentindo falta aqui do Braz, do Robson, eles estão em viagem externa ali, e hoje eu estou aqui fazendo o papel de apresentadora. Então, me acompanhe, eu espero a tua ajuda, espero a tua companhia nessa tarde para a gente conversar, bater um papo. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou recebendo também um convidado que é influencer. E aí, já nessa questão de influência, eu quero pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, @tipitipodcast. Tanto no Instagram, tanto no Facebook, TikTok, no YouTube. Lembrando você que também você pode deixar uma pergunta, sua sugestão, participar da live aqui com a gente nas nossas redes sociais, que a gente recebe tudo aqui ao vivo e a gente vai comentando e você vai interagindo, tudo certo? Antes de começar o meu bate-papo aqui com o Eduardo, que é o nosso convidado de hoje, eu quero falar já logo do nosso patrocinador oficial, que é o Hyaluronic Caps. É o composto vitamínico que vai te ajudar ali a rejuvenescer de dentro para fora. Todo dia eu venho aqui, de segunda a sexta, te relembrar que a sua saúde, a sua beleza só depende de você. Você não consegue delegar para outra pessoa tratar porque não vai funcionar, né? Então aqui a gente sempre traz coisas boas, uma informação útil e trazendo um produto de qualidade para cuidar da sua pele. Você que já está com as marquinhas de expressões mais fortes, percebendo que a sua pele perdeu um pouco daquele vigor, tá na hora então já de começar a tratar isso o quanto antes. E o Hyaluronic Caps atua desse jeito, ele vai te ajudar a tratar a oleosidade da pele, vai fazer o seu organismo produzir ali mais colágeno, vai produzir a hidratação, deixar a sua pele com mais vigor. Então corre, manda um WhatsApp pra gente, o nosso número é 92, que é o DDD aqui do Amazonas, 982884633, e garanta aqui a promoção. A gente aqui no Tipiti sempre traz coisas boas e só nesse número de WhatsApp você consegue adquirir o Hyaluronic Caps. Um frasco, você recebe 2. Então, no Tipiti, na promoção do Tipiti, nesse WhatsApp, você comprando um, já ganha o segundo frasco e garante tratamento para 2 meses. Garantir a sua beleza aí até o fim do ano, vai estar show ali para dezembro, tá com a pele revigorada e logo nos primeiros meses você já percebe a diferença. Então corre, manda um WhatsApp pra gente, 92 982884633 e já garante sua porção da beleza. Pronto. Dito isso, eu venho aqui apresentar para vocês o criador da página O Que Fazer Manaus, o Eduardo Pereira, que é um prazer te receber aqui, Eduardo. Seja bem-vindo. Prazerzão, Eliane, estar aqui contigo. Muito obrigado. A gente estava conversando ainda há pouco que essa questão de você ser um influencer. Eu perguntei para você e eu quero que você apresente para quem está assistindo. Você é jornalista, sua formação é jornalista? Sou jornalista por formação, comunicador, digamos assim, dentro da área e aplico muito do jornalismo, inclusive, no Que Fazer Manaus, muito mais do que parece. Eu me surpreendi que você é bem jovem, né? Quantos anos você tem? 23. E aí, nessa sua trajetória, como foi nas redes sociais? Como você começou? Você é jornalista com formação? Você chegou a trabalhar na área? Trabalhava em outros departamentos? Como que foi? Eu cheguei a trabalhar em 2 assessorias durante um tempo. E como começou na rede social, né? Acho que durante a faculdade eu fui entendendo na minha cabeça que a internet era um caminho de crescimento, acho que tem muitos meios no jornalismo e eu via que a internet era um que estava em expansão e onde eu podia criar oportunidades, onde eu conseguiria criar algo que fazia sentido para mim, né? Então foi nisso que eu vi esse meio. E o Que Fazer Manaus foi um projeto específico, mas foi já... Não, teve outros projetos. Teve outros? O Que Fazer Manaus foi consequência de um deles aí. Quais os outros projetos eram em que sentido? Era na parte jornalística mesmo, de notícia, ou não tinha nada a ver com isso? Não, era principalmente na parte de entretenimento, como é o Que Fazer Manaus. É o que você gosta de fazer mesmo? É. E como que deu a ideia de fazer? Eu vou fazer o Que Fazer Manaus. Da onde saiu essa ideia? Então, a página, eu me inspirei em muitas páginas que já tinham no Brasil. Eu achava um trabalho incrível que eles já faziam. Eu ficava, assim, bem impactado. Só que aí, depois de um tempo, ouvindo o pessoal conversando, eu entendi que era um mercado. Eu entendi que era uma coisa que dava para se viver. E que é uma profissão, né? Que é uma profissão. Então, isso foi meio que um estalo assim na mente.
para entender que isso é um mercado muito forte que estava sendo pouco explorado aqui na nossa cidade, que eu podia explorar ele de uma maneira muito legal. Você foi um dos pioneiros a trazer esse tipo de entretenimento, esse tipo de informação aqui no nosso estado? São poucas páginas que fazem. Agora bombou no TikTok, todo mundo tá fazendo review, né? Tem um review aqui em Manaus, tá bombando. Mas assim, quando eu criei há 2 anos, já tinham páginas aqui em Manaus. Não eram tantas quanto hoje, mas já tinham algumas. Os mais assim. fortes era... seguidora, conhecendo aqui, eu seguia o Ed Comer, que agora virou do Vitor, né? Sim. Que ele era um dos grandes, um dos maiores até influências aqui da nossa região. Tinha a Rafa, que era do Quanto Foi, tinha uma série de blogueiros, mas não era nada específico. O Vitor ainda era de comida, né? O Vitor foi o único assim, desses mais antigos que eu cheguei a acompanhar ainda, apesar de eu não era tão ligado em rede social na época, na verdade. Até minha irmã que tá ali, ela acompanhava bem mais que eu, ela... Enfim, acompanhava mais, mas já tinha já entendia que era um mercado, já entendia que tinha pessoas fazendo isso. Mas você não começou... Assim, a gente vê que muitos influencers começam com uma página e vira influencer mesmo. Coloca o seu nome, se caracteriza ali, assume a posição de influencer e vive disso. Na sua página é muito você fazendo review dos lugares. Não vê muito as suas opiniões, não vê a gente vê, acompanha a sua família, mas não é nada muito pessoal seu. Você tenta separar essa parte pessoal dali no Instagram para não mostrar muito a sua vida particular? Tento. Eu e o Eduardo sou uma pessoa reservada, acho que isso vai muito de como cada um é, né? Mas, assim, acho que o que fazer em Manaus, a ideia é ser uma página de dicas. E é diferente se eu falar, sei lá, exemplo, Eduardo por Manaus, se fosse a página assim, seria diferente, já seria uma coisa muito mais pessoal, mas a ideia é ser uma página de dicas, ser uma coisa variada, ser algo que vai trazer, claro, a minha experiência, né? O que eu tento trazer o que eu gosto. O seu ponto de vista ali, claro. Então, assim, eu queria saber também, se o pessoal conseguir depois colocar no Instagram, o que fazer Manaus, no underline Manaus, né? E no TikTok, o que fazer Manaus. E lá já bomba. No TikTok são mais de 91 mil seguidores, mas tem mais de 200 mil curtidas, né? Tem vídeo lá com mais de 200... Como que foi quando você viu o seu primeiro vídeo bombando, assim, sabe? Quando você falou, meu Deus, aonde eu cheguei? Como que aconteceu isso? Foi muito legal. Assim, vários vídeos bombaram ao longo do tempo, né? Mas no começo, principalmente no TikTok... Quando é que começou? Quando que você abriu o Instagram, o que fazer? Foi durante o começo da pandemia, foi em agosto de 2020. Ainda estava tudo fechado, na verdade, então não tinha nada para mostrar quase, só delivery. Aí você pediu os deliveries, começou ali fazendo review em casa mesmo. O primeiro delivery eu fui buscar na casa da pessoa lá, porque eu queria fazer, né? A primeira permuta que eu fiz mesmo, né? Então, era só delivery na época. Depois, com o tempo que foi abrindo tudo e tal, agora tá mais aberto, mas... Enfim, passou uns anos aí. E aí, quando o primeiro vídeo bombou, você pensou o quê? O primeiro vídeo bombou foi no TikTok. O primeiro vídeo que bombou. Assim, já tinha bombado no Instagram, mas no TikTok bombou assim de uma maneira absurda. Foi no nível que um dia a gente tinha 100 seguidores no TikTok. 2 dias depois a gente tinha 10 mil. Foi assim, um negócio assustador. Assustador mesmo. Mas foi muito bacana, eu fiquei muito impactado. E aí foi quando eu comecei a dar muito valor também pra rede social. Eu falei, não, a gente tem que investir aqui. E essa questão, ele é lucrativo pra ti? Porque você falou que no começo você começou com review ali, você fazia de graça, por vontade própria, e depois as marcas te procuraram, ou você já tinha uma intenção, falou, não, eu vou profissionalizar isso, eu vou procurar empresas que queiram ali trabalhar, queiram a publicidade, e aí começou me pagando, vamos dizer assim. Eu criei a página com a intenção de profissionalizar. Nunca criei com a ideia de ser um hobby, sabe? Mas eu sabia que no início, obviamente, eu ia Era ter um negócio. Na sua cabeça já funcionava como um negócio. Já, então. mas eu sabia que no início eu ia ter que tratar como um hobby, porque... Tratar no sentido de fazer porque eu não tinha como cobrar, não tinha resultado ainda. E eu construí um case, fazia de graça, fazia, enfim. Comecei dessa forma. E aí, depois de um tempo, quando foi crescendo, foi entregando resultado, que eu entendi que precisava cobrar. E assim vai, conforme o tempo. Hoje a gente já entrega bastante resultado. E aí, eu queria saber uma coisa. Você come bastante, né? Até a minha filha falou assim, que a gente fica assistindo o seu Instagram. E aí, todo vídeo, a maioria é comendo. Então, você come bem, né? Deu uma engordadinha nesse tempo aí? Deu uma engordadinha, legal. E teve comida ruim que você teve que comer e falar, tá bom, mas... Não, isso não acontece. Teve comida ruim. Mas, assim, a gente tenta fazer um filtro muito grande dos locais. Do que a gente mostra, do que a gente vai... Então tem um planejamento em si, né? A gente tem um calendário que até agosto tá cheião. Mas,
pra comida, assim, quando tem qualquer situação ruim, seja da comida ser ruim ou da experiência por si só acontecer alguma coisa, sei lá, que seja ruim, a gente nunca divulgou nada assim. Você passa antes pro proprietário? É o proprietário que chega em você primeiro, assim, pra pesquisar, pra te convidar aí? Hoje em dia, no começo não. No começo era 10 mensagens pra receber talvez. Você se oferecia? Me oferecia pra 20 empresas, uma falava talvez, assim, aí dava. Um dia? É. E aí quando você viu que quando a primeira empresa chegou em você e falou, olha, eu quero você lá no meu restaurante fazendo um review, o que você pensou? Falou, bom, agora já deu, tá certo, como que foi essa parte? Eu pensava que era oportunidade, assim, ainda mais quando era uma empresa que tinha um certo nome, e falava, cara, isso é uma oportunidade, porque eu acho que nesse meio as pessoas se conhecem, então nesse meio, se tu fizer um trabalho bem pra uma pessoa, vai falar pra outra pessoa, vai virar uma bola de neve, então eu sabia que cada cliente, até hoje eu tenho isso em mente, que eu tenho que ter um bom resultado, tenho que ter uma qualidade com todos eles, não só por ser o conteúdo em si, né? Mas também porque eu sei que isso vai falar sobre a minha imagem. Não é só uma pessoa que eu tô falando da minha marca, de quem eu sou, como eu trato o trabalho. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Desde o início eu sempre tive isso em mente. Cara, essa pessoa que eu tratar, que pode ser o primeiro cara que eu tô fazendo, mas no futuro isso vai virar uma bola de neve. Eu preciso tratar como se fosse, enfim... como se fosse tratar o cliente bem, né? Como se eu já fosse grande. Eu tenho que tratar com profissionalismo. Essa palavra. Eu tenho que tratar como se fosse, por mais que eu seja ainda pequeno, eu sempre tentei. Vamos devagar. Eu sempre tentei tratar com muito profissionalismo a página. Porque apesar de que no começo muita gente não tinha em mente, que é uma página de dicas? Assim, muita gente não entendia muito bem, porque tem muita questão de influenciadores, o pessoal fala muito blogueiro, né, e tal. Então, e por muito tempo foi até pejorativo, né? Assim, quando a gente vê um movimento na internet que é assim, você começa a falar, começa a dar a sua cara, lá no seu Instagram você vai, mostra o seu dia a dia, mostra a sua família, e aí já vem um parente, alguém ali dentro e fala, nossa, virou blogueira, como se fosse pejorativo, né? E aí você enfrentou isso como esse preconceito de falar, não, eu tô fazendo um trabalho. Normal, até hoje o pessoal quando me reconhece na rua, eu fico assim meio porque eu vejo que fazer Manaus sempre como meu trabalho. Mas eu acho que isso acontece muito porque a maioria das pessoas tem medo de se expor na internet. A maioria das pessoas querem, de alguma forma... Porque as pessoas consomem internet, né? As pessoas querem estar no lugar onde elas consomem. Só que a maioria tem muito medo de se expor na internet, tem medo de fazer algo assim. Então, mais recebo a gente, sempre quis fazer uma página igual a tua. Por que não fez? Por que isso? As pessoas têm medo. Tem medo. E a outra questão é, você se abrindo assim pra internet, você recebe hater, assim, de alguém falar, olha, não concordo com o que você falou, você foi no restaurante e é mentira o que você falou? Tem alguém assim, chegou a esse ponto, assim, nos seus comentários? Sim, é natural. Assim, tem coisas que são naturais. A pessoa vai num restaurante, eu posso indicar, eu tive uma experiência boa, a pessoa pode ir lá, esse prato não tá bom. Eu entendo, é natural. Porque é seu gosto, né? Eu não entendo isso como hater, eu entendo isso como uma experiência pessoal. Eu posso ir num restaurante que eu tenho uma experiência boa e tu não, ou vice-versa, e é possível, né? Mas eu acho que uma coisa que vira o hater, assim, quando vira algo muito pessoal, né? E a gente tem, de vez em quando, assim, umas pessoas que falam de uma maneira bem agressiva. Assim, eu tento não ligar, eu acho que... São coisas que, se a gente der ibope, a gente fica mal, a gente fica triste. E eu não ligo, a gente faz questão de responder todas as mensagens, direct e tudo. Então a gente sempre vê o que os seguidores comentam e tal. Principalmente a Emily e eu também, a gente fica vendo. Então, hoje a sua irmã que te ajuda nas redes sociais? Sim, direto. A gente tá tendo algumas perguntas e aí... O Júnior, dá uma dica aí para ir hoje à noite para levar a gata. Você tem um catálogo de dicas assim para onde ir, jantar romântico, para ir com a família? Você tem uma dica para dar pro Júnior? Eu tenho playlist para levar a gata, jantar, né? Ele falou. Tem o Marinara, uma pizzaria maravilhosa, eu gosto muito no Vieira Alves. Tem o Palhoça também. Local incrível. Tem 2 locais top pra tu levar tua gata, Júnior. Não tem pra onde fugir agora. Tem mais perguntas? Acho que daqui a pouco quando aparecer, porque eu fico olhando aqui pra ele. Olha, você encontrou dificuldades quando começou? Você sofreu algum preconceito? Qual foi a maior dificuldade? Assim? Muito, direto. Preconceito por ser novo, né? Direto. Eu comecei a fazer Manaus, eu tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos. Então era mais novo do que eu já sou hoje. Então tu imagina... Porque o que aconteceu, eu me surpreendi. Gente, eu não sou novinha, né? Eu já tenho meu pra lá de 30, né? E aí ver uma pessoa assim que é muito jovem, já levando num profissionalismo ali
organização, porque a gente vê que seu perfil é muito organizado, muito corretinho, tem todas ali as dicas, os preços, os horários, é muito padronizado mesmo, né? Então a gente se surpreende por isso, por ser jovem e ter um padrão de qualidade ali bem diferente do que a gente acompanha aqui em Manaus, né? E aí, que mais dificuldades você encontrou no começo? No começo de ter pessoas que acreditassem, né, e tudo mais, até porque hoje o nosso resultado fala por si, né? Os locais chegam até mim, não porque eles já falaram comigo, mas porque eles têm amigos, amigas que já falam, pô, esse local, essa página entrega muito resultado. Minha casa bombou depois que eu postei lá. Então já é uma coisa muito tranquila, mas no início não. Tinha que ter uma questão de confiança e tal. Eu sempre fui muito tranquilo com relação a realmente passar isso para os locais, porque eu não queria... Eu sabia que eu podia entregar, eu sabia do meu profissionalismo e eu não tava nem um pouco preocupado. Já tinha muito restaurante que recusou. Você não levou... E aí, Não, esse restaurante que recusou depois te procurou quando famoso? Direto. Pô, isso acontece demais mesmo. Tem gente que eu mandei mensagem assim em 2020... E aí, que ignorou a mensagem, ou que falou que não, aí veio hoje lá no direct, pô, bora anunciar e tal, já muda completamente. E também tem... você tem que cobrar mais caro desses, né? Mas também tem oportunistas. A gente teve um caso muito recente e tá ainda muito fresco na memória, na internet, o caso do Luva de Pedreiro, que começou assim na internet sem pretensão, fazendo o jogo dele ali no chão batido, na terra batida. E aí cresceu de uma proporção tão grande, vieram oportunistas ali, se aproveitaram. Depois é comprovado que os contratos ali eram em desfavor do Luva de Pedreiro. Existe esse lado ruim de ter muito oportunista ali querendo tirar de você alguma coisa que não é real, assim, que não é bom para você? Surgem muitas oportunidades no direct, assim, oportunidades que as pessoas mandam. Mascarada. Né? Umas oportunidades que não... Surgem muitos assim. E aí, assim, eu tento filtrar, até hoje não aceitei nenhuma, não acho que faz sentido, mas surgem muitas oportunidades. Mas, assim, realmente surge, porque a pessoa vê uma forma de tirar alguma coisa, ele tem uma audiência grande, ele tem algo assim, então eu consigo fazer alguma coisa dentro disso, consigo me aproveitar disso de alguma forma. E aí surge de diversas formas, para criar sociedade, para um monte de coisa assim. Já foi chamado para abrir um restaurante, assim, para ser sócio mesmo? Assim, chamado... Já, mas foi, enfim, coisas assim bem, não, sabe, coisa um pouco de convite, mas não foi tão formal assim, digamos. Mas aí é o interesse, né? Envolve interesse, envolve bastante coisa, mas assim, a ideia, nada impede que eu tenha um restaurante daqui a um tempo, né, mas... porque agora, com a sua experiência, porque assim, a gente sabe que Manaus, por um bom tempo, não foi um lugar que tem o melhor atendimento do Brasil, né? A gente passa, a gente percebe, eu não sou daqui de Manaus, eu não tenho preconceito, mas tem lugares que você ia e acabava sendo destratado, acabava não tendo uma experiência legal, você chegava ali, demorava muito para a pessoa te atender, ou até para notar que você estava ali esperando, que você não tinha recebido um cardápio. Você percebe que há uma melhora nesse atendimento? E ainda mais com a internet hoje, o poder do influenciador de poder ali descaradamente, né, e assim, muito rápido, denunciar um caso assim, de maus tratos, de distrato com o cliente. Você acha que melhorou assim, o atendimento? Eu acho que sim. Eu acho que muitos locais viram dentro dessa falta de muitos locais com bons atendimentos uma oportunidade. Então tem alguns locais hoje que tem um atendimento padrão, digamos assim, aqui na cidade, que cada vez mais usam isso porque acaba virando uma coisa que era para ser normal, vira um diferencial, né? Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei, digamos assim. Então, acaba que muitos locais usaram isso de uma maneira boa. E realmente é a maior dificuldade que eu tenho. E a internet, ela te possibilita isso, né? A gente viu também casos como o restaurante da Paola Carosella, em São Paulo, que ela deu uma opinião dela como pessoa física, e o restaurante dela recebeu vários hate, várias avaliações negativas de gente que nunca pisou lá, dando avaliação negativa e que influenciava diretamente ao negócio. Então, a gente, muitas vezes, um dono do restaurante se impõe ou então tem ali uma fama e isso prejudica diretamente ali o restaurante dele e não sabe lidar. O influencer tem um papel muito importante nessa hora, de você falar, ir lá e relatar de fato que está a situação, se o restaurante tem um bom atendimento, a comida de qualidade. Você tem esse papel social de falar, não, eu tenho que retratar o que é certo, né? O que é concreto ali, o que eu recebi certinho. Eu creio que, assim, tem três frentes, assim, que eu tenho que ser muito sincero, né?
quem administra, né, o restaurante, com nossa audiência, claro, e comigo mesmo. São 3 frentes assim que eu tenho que ser muito fiel. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio que seja bom para as pessoas e aquilo que... entender o lado da pessoa que está administrando. Né? Até porque assim, eu tento ter muita empatia com relação a isso. Porque assim, se pegar o pessoal desse segmento, uma galera que sofreu muito e sofre até hoje, um aumento dos insumos absurdo toda semana, é muito difícil para manter preço, para manter qualidade, para manter funcionário. Então, eu tento entender muito por esse lado. Porque quando a gente vai no restaurante, a gente não tá nem aí. A gente quer sentar, ter a melhor comida do mundo, pagar o menor preço por isso e ser feliz. É o que todo mundo quer. Pagar pouco, comer bem e ser tratado como um rei. Só que nem sempre é assim, é muita dificuldade, muita coisa que envolve isso. E às vezes pode acontecer milhares de coisas num restaurante que a pessoa não tá por dentro e nem quer saber, né? Pô, alguém falta, tem um problema na cozinha, acaba o gás, acontece alguma coisa, enfim, muita coisa pode acontecer, então... E principalmente em datas comemorativas. A gente estava falando antes aqui, a gente estava conversando internamente, que a pessoa é Dia das Mães. E agora agosto é Dia dos Pais. A pessoa quer levar o pai dela para comer um peixe, quer levar o pai dela para jantar num restaurante bom, tomar um café regional. Só que não é o pensamento só dele, é o pensamento da maioria das famílias, vamos dizer assim. Aí a pessoa não se programa, chega lá em cima da hora e aí começa a reclamar que demorou, que não foi atendido. Mas tem que ponderar, né? Levar em consideração a data comemorativa, levar em consideração o horário que você pediu ali, ter esse equilíbrio. Você acha que o povo vai muito no ferro, assim, falando, criticando, sem meio levar em consideração esse lado? Hoje a reclamação que eu tenho hoje, porque quando a gente divulga um local assim, e o local enche bastante, parece até um pouco Dia dos Namorados, digamos assim, porque vai bastante gente. Então o pessoal acaba... A reclamação que eu tenho bastante é com relação à fila. Com relação a, pô, Eduardo, eu cheguei lá 8 horas... Não tinha mesa. Eu cheguei lá 8 horas, tinha acabado um monte de produto. Eu cheguei lá, não todos os locais, né? Mas acontece, porque a demanda às vezes é muito grande. E você se preparar com tanto insumo para algo que ainda não aconteceu é uma coisa um pouco difícil. Mas a gente tenta sempre avisar os locais, né, para ter esse cuidado, né, com relação a isso, vai vir gente e tal. E a maioria consegue dar conta tranquilo, mas fila é normal, né? Pode dar conta, mas vai ter fila. Não tem um limite de gente ali no restaurante. Então a pessoa fica com pô, não gostei de tal local. Por quê? Fiquei 1 hora na fila. Fila, é normal. Tem lugar que ainda se disponibiliza, tem restaurantes que estão se adaptando à internet, né? Se adaptando ali a comunicar melhor nas redes sociais. Você dá consultoria assim para um restaurante, fala, olha, pô, eu tô com a minha rede social é bacana, mas eu não tô conseguindo ali entregar um bom conteúdo, eu não tô conseguindo explicar como que o meu restaurante funciona, porque tem restaurante que a gente vai que às vezes não tem endereço, não tem horário de que abre, que funciona. Você liga, já fechou, mas aonde estava escrito que fechou? E aí, como que você lida? Você dá essas dicas para o empreendedor ali que te procura? Dou sempre. Assim, eu tento conversar com o local. Você analisa antes? Sim, a gente analisa tanto... A gente vê avaliações da internet, a gente vê um pouco da visão. Eu não consigo provar tudo antes de ir, né? Então, senão eu ia estar, enfim, comendo muito mais. Básico, né? Então, não rola. E aí, a ideia é a gente ter uma base, assim. Pô, e eu tento sempre dar um feedback para os locais, falando da minha experiência, do que eu achei de positivo, de negativo. Porque o positivo, apesar de que o positivo dificilmente o cliente fala, é muito bom de ser falado, porque a pessoa, quando ela come bem, a maioria das vezes, quando vai reclamar, a gente é muito mais propenso a reclamar do que a elogiar. Então, quando a pessoa tem uma experiência boa ou negativa, é muito mais fácil ela reclamar do que ela elogiar. Talvez elogie, mas de 10 que vão ter uma experiência boa, uma vai elogiar. Né? Então, tem perguntas aqui da internet, a Marilene colocou, mas você ganha o suficiente para viver só disso? Hoje eu vivo só do que fazer em Manaus. Acho que ganhar o suficiente para viver é uma coisa muito relativa de pessoa, do teu estilo de vida, né? Mas hoje, pro meu estilo de vida, eu ganho no que fazer em Manaus o suficiente, é a minha única fonte de renda atualmente. E quando foi que você abandonou ali a sua profissão de jornalista e dedicou? Você viu que já estava para se manter? Você esperou um tempo, se adaptar ali com as redes sociais? Ou já encarou e falou, não, eu vou viver disso já dessa vez agora? Então, foi um pouco arriscado, na verdade, digamos assim, porque eu decidi realmente que eu ia focar na internet. Por mais que eu estivesse trabalhando com alguma outra coisa, eu entendia que se eu não me dedicasse 100% àquilo, aquilo não ia dar 100% de resultado para mim, nunca. Se eu me dedicasse 50%, ia ser meio resultado. E aí eu decidi me dedicar muito ao que fazer em Manaus. Eu também tinha uma agência de marketing gastronômico, que casava muito. Eu cuidava de Instagram de restaurante. Então, isso me ajudou bastante também a pegar muita coisa de fotografia e tal, enfim. Uma base, né, do que falar. E aí foi quando você falou, não, eu vou viver disso, e aí abandonou. Foi, aí quando eu entendi que era como eu conseguiria ganhar, como eu conseguiria ter uma renda
fixa, digamos assim, de certa forma, durante o mês. Aí quando eu entendi isso, realmente eu me dediquei 100%. Aí a outra pessoa, mas diz aí, como é o contato com o dono? Você chega lá e mostra o seu canal e pede para comer e fazer publi, ele aceita de boa. Você come de graça, vamos dizer assim, nos restaurantes? Existe esse contrato, você comer de graça? Você... acho que não é comer de graça. Tá no valor do seu trabalho. Eu sou pago para comer. É o contrário. Eu sou pago para poder comer. Comer de graça eu comia no começo, quero fazer a permuta. Né? Aí eu comia de graça, mas hoje eu sou pago para comer. E divulgar. Pago para comer e divulgar. Tá no pacote, né? Só pago para comer, não é pago para comer e divulgar. Se fosse só comer, seria maravilhoso. Já tava bom. E tu come bastante. E a sua família participa muito, entrou na onda, assim, eles aceitaram legal que você tava nessa banda. E aí e se convidam aí com você nesses... No começo eles tinham um pouco de receio, mas hoje estão cada vez mais soltos, assim, porque eu também tô mais solto, eu tô mais à vontade na rede social do que eu tava um ano atrás. Acho que é um processo de amadurecimento da pessoa, da personalidade dela. Tem gente que é muito dada. Eu não sou uma pessoa tão dada assim, mas eu tô aprendendo a lidar mais com isso. E alguém colocou ali do rodízio. Qual é o melhor rodízio? Você já pensou em fazer uma escala ali de avaliação? Porque, igual na questão do cinema, a gente segue página de cinema, eles sempre dão uma classificação pro filme. 3 estrelas, 5 estrelas. Você já pensou em fazer um ranking assim também no seu Instagram? Pra ser sincero contigo, não. Eu acho isso muito pessoal. Assim, falar o melhor. O que é melhor pra mim pode não ser melhor pra ti, depende do que tu gosta. Eu gosto muito de comida japonesa, por exemplo. Eu sou louco por comida japonesa. Pra mim, eu tenho uma tendência muito grande. O melhor rodízio que eu fui na minha vida foi um asiático. Então... até pegar o que é melhor, o que é pior, e acaba que tu vai colocar uma opinião tua de maneira muito forte em algo que tu não tem, assim, tanto... Com base em quê? Atendimento, qualidade? E, pô, é o melhor. Porque tem muita gente que fala, pô, desculpa, sei lá... Porque aí tem um ponto muito importante nisso, que é a questão da crítica, é quando você não é pago por isso. Porque aí é muito... assim, se eu estou sendo paga, é claro que eu vou fazer ali, a gente vê muitas blogueiras fazendo, eu estou sendo paga para fazer um review de um produto, eu vou falar que aquele produto é bom. Por mais que ela ensine ali que aquele produto é ótimo, que ela usa todo dia, às vezes pode não ser na realidade diária dela. Mas existe essa impessoalidade, né? Eu não estou recebendo, então eu tenho minha fonte de renda que é a parte. Então eu posso ali trazer uma opinião com propriedade, sem vínculo direto com o restaurante. Tem esse ponto, né? Mas hoje no que fazer Manaus eu não me preocupo com isso, assim, tipo, porque a gente tem uma demanda muito grande já. Então já tem a agenda muito lotada. Então eu sou muito preocupado. Se não tem qualidade local, eu converso com o proprietário, devolvo o dinheiro que tem que fazer. Mas não, e o pessoal nunca vai ver isso na página, porque eu não vou divulgar e nem vou divulgar a empresa de maneira negativa e nem fingindo algo assim, porque eu acho que não tem sentido. Não preciso de questão financeira e nem acho que seja bom pra minha página, vou só me queimar, não tem sentido. Tem uma frase aqui que você colocou no seu perfil, que é: quem não se expõe ao ridículo não vende o extraordinário. Eu queria que você... Não vive, né, o extraordinário. A gente está quase finalizando e eu queria que você explicasse isso. Você se expôs ao ridículo mesmo para viver o que você está vivendo hoje? Com certeza, eu não era ligado em nada de rede social. Pegar a Emily, sabe, minha irmã, pegar o Eduardo de 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele nem usava Instagram, era praticamente zero, não usava. E hoje em dia decidi expor dessa forma minha opinião, minha cara, e eu comendo, minha família também. Então tem sido um desafio muito grande. Eu creio que esse é um caminho, no meu caso, para viver o extraordinário que era para mim hoje no que fazer Manaus. Eu me sinto muito privilegiado, não por comer muito, mas por trabalhar com aquilo que eu amo, que eu aprendi a amar, na verdade. Porque eu não amava a rede social, não nasci amando, eu aprendi a amar. Então acho que o extraordinário para mim, viver o extraordinário hoje é poder trabalhar com aquilo que eu amo. E você indica isso para quem... Se a pessoa está lá em casa, quer viver da rede social, tá passando, ou então tem um restaurante, né, e não sabe como ali... quais dicas principais que você pode dar para quem quer começar e quem tem um restaurante, que tem um empreendimento nessa área e quer viver na internet, assim, quer se dar bem de forma lucrativa na internet? Tá falando quem quer criar um restaurante ou quem quer... Quem tem um restaurante, quem tem ali um influencer que está começando, que palavra de incentivo você pode dar para eles? Eu acho que para um influencer, principalmente, eu acho que sempre tem espaço. Sempre, se criasse hoje uma página de dicas, se hoje o que fazer Manaus sumisse, apagasse assim, eu ia criar do zero de novo. Eu tenho certeza que a gente ia crescer.
Mas, assim, porque eu entendo que a gente já tem um conteúdo interessante, eu entendo que a gente pode fazer algo aqui, e o mais importante não são seguidores, eu sempre falo isso, não são seguidores, isso não importa, isso pode sumir amanhã, mas o mais importante é o conhecimento, é tu saber o que tu tá produzindo de conteúdo e ter isso em mente, né? Se fosse seguidor, eu comprava, era muito fácil, mas é ter uma audiência qualificada que te acompanha, que busca. Então, acho que o principal é você realmente começar e ser fiel àquilo que você acredita. Isso é muito importante. Tem muita gente que se perde no caminho. Então, se mantenha. Eu quero agradecer, então, vocês que estão assistindo. Eu quero agradecer você, Eduardo, também. A nossa entrevista fica completa no nosso canal do YouTube. Então, você pode continuar mandando mensagem. Depois a gente caminha, você responde também. Segue lá, @o que fazer Manaus, no Instagram e no TikTok também, né? E não esquece de seguir a gente também, @Tipiti Podcast, que a gente tá aqui sempre trazendo. Desculpa, no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Tá bom? E tu também tem YouTube, então? Tá. Tem. É o mesmo formato nas 4. Então pronto. Então segue todas as redes sociais, fique por dentro do que tá acontecendo aqui em Manaus e eu espero vocês amanhã aqui na quinta-feira, mais um Tipiti Podcast. Obrigada. Tchau.